Oi, pessoal. Então vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite para todas e para todos. Hoje a gente está recebendo, né? Acolhendo aqui no nosso curso de extensão em participação, educação popular e promoção da saúde, a terceira edição do curso. É um curso que reúne, né, profissionais de saúde, estudantes, docentes, militantes de movimentos sociais de diferentes lugares do Brasil. A gente estava fazendo um dia dessas contas, tem quase uma pessoa, pelo menos, de cada estado do Brasil, assim, viu, César? Essa possibilidade virtual permite isso, né? Essa aproximação para a gente poder reunir pessoas de diferentes lugares e a gente tem um espaço em comum de encontro, de integração, de troca de experiência e de fortalecimento também mútuo. Então, assim, a gente hoje tem o prazer de receber, né, César Paro, que é professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, é companheiro, amigo do nosso grupo temático de Educação Popular e Saúde da Abrasco, e uma pessoa que vem dedicada há muito tempo nas práticas, seja no âmbito dos movimentos sociais, seja nos serviços de saúde, nas atividades acadêmicas, nas pesquisas, nos estudos, a educação popular em saúde, em diferentes lugares, em diferentes perspectivas. Uma delas, que ele tem uma experiência importante, ele vai trazer para vocês, é junto a jovens, junto a adolescentes, que é um tema que a gente está trazendo para cá hoje e que é um tema que foi sugerido, inclusive, quando a gente estava construindo esse curso e a programação dele com a comunidade e o território que é base das ações do PNAB, foi sugerido por próprias lideranças da comunidade esse tema, como é que a gente trabalha com a juventude, né, com esse olhar da educação popular, né? Então, César, mais uma vez, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente. Assim, eu sei, você já tem uma agenda muito cheia, que eu sei, com muitas atividades, e ainda mais agora que você está findando aí, está pertinho, né, terminar um processo de um concurso, e estamos aí com muita esperança que dê certo. Sortuda e abençoada vai ser a universidade que tiver você como professor permanente, você sabe disso. E assim, muito obrigado então. E esse bate-bola vai ser mediado por nossa amiga Elisângela, estudante do nosso programa de extensão PNAB, e Ingrid também está aí dando apoio, também nossa extensionista. E geralmente a gente faz uma mística ou uma dinâmica de acolhimento para começar. Não sei se tem alguém escalado hoje, Elisângela. Se tiver, você já passa a palavra e fica a mediação com você, tá? Então, César, um abração. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa atividade para todos e todas nós. Boa noite. Boa noite a todos e todas, né? Estou muito feliz por estar aqui em mais um encontro com todos reunidos. Hoje é nosso nono encontro, né, do terceiro curso de formação, participação, educação popular e promoção da saúde. Nós temos hoje como convidado o César Augusto Paro, né, que eu vou falar um pouco mais sobre ele quando eu for chamar ele para fala, mas por enquanto nós vamos ter o nosso momento de acolhimento pela nossa querida Liduína, né, que se dispôs a participar desse momento, e logo após o momento de acolhimento, eu falarei um pouco sobre o nosso convidado de hoje, o César Augusto, e logo mais ele está com a fala, com toda a liberdade de trazer todo o sua bagagem, né, seu conhecimento aqui para nós. Liduína, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, né? Todos já me conhecem, Lidvina Lima, agente comunitária de saúde aqui de Fortaleza, do bairro Granja Lisboa. Quando eu vi à tarde a informação, eu estava até numa loja, e quando eu vi, como eu faço, eu consegui, me convidaram para participar de dois grupos, nós estamos montando dois grupos de crianças e de jovens, aí eu falei, gente, eu disse, Ingrid, se ninguém se acusar, né, para participar, eu vou fazer aqui umas linhazinhas, então vamos lá. O silêncio da juventude. Não sou mais criança, ainda não sou adulto. Tenho vontades, tenho dúvidas, medos, sonhos e esperança. Planos que não são meus, muitas coisas para aprender.
o meu corpo a mudar. Tenho sensações e desejos que nem mesmo sei dominar. Ouço todos à minha volta. Você precisa estudar, trabalhar, se preparar para a vida. E a igreja, casar. Cuidado com os amigos, não ser do mal. Siga o caminho do bem, não arranje inimigos. É muita informação. Não beba, não fume. Cuidados ao transar. DSTs e não engravidar. Em redes sociais e televisão. Ser modelo ou jogador, a fórmula da felicidade. Fico com medo, confuso. No quarto e online, mando mensagem, peço ajuda, nem posso andar pela cidade. Mas nada muda, pois muda está a minha voz. Por mais que eu me expresse, ninguém se apressa, nem se interessa. Eu preciso apenas que alguém me escute por algo que para que eu lute, por algo que eu escolha e possa sair dessa bolha e alçar voos altos, guiar no asfalto ou na água navegar. Mas eu peço, pelo amor de Deus, que me permitam falar e parem tudo e venham me escutar. Liduína Lima, 9/11/2021, terceiro curso de Educação Popular em Saúde. O nome desses versinhos é O Silêncio da Juventude. Que lindo, Liduína, que profundo. Pronto, gente. Muito bom, Liduína. Eu escrevi Muito hoje à tarde. obrigado. E Muito como eu bom. falei, caiu no meu colo, incrível que pareça, aqui no grupo falaram de grupos, né, de adolescentes, e a minha irmã, ela tem o Quintal Cultural, uma ONG, né? E aí, na rua, tem muitos jovens mesmo. E eles dois, a minha irmã e meu sobrinho, fizeram a leitura social. Eles disseram, puxa, poderemos fazer algo para esses jovens, porque eles ficam aqui, a nossa região é muito perigosa mesmo, né? Como a maioria das regiões do Brasil. Então, assim, eles fizeram a leitura e, por algum motivo, acharam que eu era a tia perfeita, né? Sempre um tio, eu sempre sou aquela tia que dá o carão, que tenta mostrar a realidade. Então, nós nos juntamos, eu e minha irmã, que é agente de saúde aposentada, a Lenice Ferreira, escritora, poeta, e um monte de coisa junto, e a Silvelânia, que é também agente de saúde, nós nos crescemos juntos na mesma rua, e também é líder sindical, né, faz parte do sindicato. Então, assim, nós três iniciamos esse grupo. No primeiro dia vieram 16 pessoas, entre crianças, pré-adolescentes, tudo isso, e eu identifiquei, né, junto com o olhar das outras meninas, que aqueles jovens, que a gente, quando vai para um grupo, nós somos cheios de si, para dar lições para os jovens, mas, na verdade, nós precisamos apenas acolhê-los. E foi isso que eu fiz, e na hora eu só fui acolhê-los, eu senti a questão que usaria a geografia. Por que a geografia? Porque que todos querem tirar a geografia e outras disciplinas da nossa vivência? Porque a geografia, gente, ela é libertadora. Através dela, nós identificamos como matéria onde estamos, para onde vamos e todo o nosso espaço. Não há uma disciplina mais rica que possa, para jovens, para todos nós, que é a questão da geografia. E foi utilizado. E então, a partir daí, usei a dinâmica de saber onde é a sua casa, como ela é, e a maioria não sabia o nome nem nada, né, no número da casa, porque não se fixam muito nisso, porque, né, então fiz aquela leitura e comecei a falar para eles, o primeiro encontro, tudo isso, vocês vão memorizar onde estão, quantas ruas estão à sua volta, e tudo, pronto. Aí nós perguntamos o que eles queriam, e lógico, os jovens só pensam naquilo, né? Quer saber sexualidade, puberdade, o que é isso, o que é aquilo, isso eles pedem sempre. E nós não, vamos falar sobre isso, mas a partir disso, tem que saber, né, o que você veio buscar aqui, e tudo. Aí ficamos. No segundo momento, nós já fizemos já não vieram jovens maiores de 14 anos, vieram jovens, né, criança, pré, né, até 12 anos, 13, então nosso assunto foi outro, já foi a questão, né, deles identificar a origem deles, né,
A origem do nome, a origem, a questão do corpo, a importância do corpo, a questão do espaço. Esse corpo aqui, ele é meu, ninguém pode tocar, dentro dessa linha. E no terceiro momento agora que nós tivemos, aí já foram jovens com maior idade, e eu comecei a ver com eles, né, questionei novamente todos os pontos anteriores e a questão dos sonhos, dos projetos, e a maioria quer ser o quê? Jogador, inclusive até eles participam de escola. Mas quer ser jogador como? Você pensa que só vai cair lá no estádio, já sai correndo atrás da bola igual o Neymar? Para chegar ali, tem o quê? E como eu entendo um pouquinho de futebol, né? Eu gosto de futebol, até jogo de bila eu gosto. Eu disse para eles: vocês sabem bater na bola? Vocês sabem ver como é que, quando você joga a bola, até onde é que ela vai ficar? Vocês marcam isso, marcam aquilo, o que o lateral faz, tudo isso? E alguns sabem, outros não, porque nós, as redes sociais, a televisão, o imediatismo, o jovem dá 3 passinhos na bola, faz um gol, já acha que vai ser um Neymar, vai ser um Cristiano Ronaldo, vai ser um Messi, a realidade não é essa. Então, assim, eu já me estendi demais, né, por essa questão, e aí hoje eu fiz esses versinhos, justamente dentro do que nós estamos vendo, né? Amanhã será o nosso quarto encontro, e graças a Deus nós estamos indo com eles, são jovens lindos, e eles só querem ser ouvidos, gente. Obrigada, desculpa se me estendi, viu? Boa Muito noite. obrigada, Virginia, por esse momento de acolhimento. E hoje, gente, eu acho que eu esqueci de falar que o tema da nossa aula é justamente sobre isso que Liduína trouxe, né? Dilemas e perspectivas do trabalho educativo em adolescentes. E como convidado para falar, abordar esse tema, né, temos o César Augusto Paro, que eu vou falar um pouquinho, gente, um pouquinho da trajetória dele, porque se eu vou falar toda a trajetória, nem vai dar tempo, vocês não têm noção. Mas o César, ele é educador popular em saúde, professor substituto na área de Ciências Sociais Humanas em Saúde do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Também é doutor em saúde coletiva pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFRJ também. Ele possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2012, residência multiprofissional em saúde coletiva, residências artísticas em arte e saúde pela Universidade Federal do Pernambuco e em teatro do oprimido pelo Centro de Teatro do Oprimido em 2014. Ele também tem especializações em gestão de redes de atenção à saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 2017. Também possui mestrado em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas temáticas de tecnologias sociais, educação em saúde, educação permanente em saúde, educação na saúde, promoção na saúde e prevenção de doenças, cuidado em saúde, integralidade em saúde, o direito à saúde, direitos humanos, práticas artísticas em saúde e teatro para não autores. Então, eu estou muito feliz, né? Me sinto honrada em ter, nós estamos honrados em tê-los aqui hoje, ouvi-lo, e eu tenho certeza que ele vai acrescentar demais sobre o tema e trazer muitas experiências. Então, pode ficar à vontade, César, a palavra está com você. Obrigado, Elisângela, obrigado, Liduína, por esse momento belíssimo de início. Elisângela, só me lembra qual que é o nosso, que horas que a gente acaba hoje aqui? Só para eu me... Nós teremos esse momento, né, com você da sua fala. Logo após, nós abriremos o debate para as pessoas perguntarem, trazerem experiências e finalizaremos a aula de hoje às 9 horas, certo? Tá. É porque eu iria só fazer uma contraproposta. Da gente, eu acho que a gente pode ir debatendo durante. Talvez não fazer 2 momentos, assim. Vamos já conversando, vamos parando um pouco, trazendo experiência, pensando e tal, que eu acho que vai valer a pena. A minha proposta aqui hoje, né, o trabalho com jovens é algo que eu tenho feito desde a minha graduação e até mesmo na docência eu já pude até acompanhar trabalho de estudantes que desenvolveram diversos projetos comunitários aí com foco nos adolescentes. Eu separei para cá, para trazer, para a gente pensar 3 experiências, uma especificamente é uma experiência institucional do Rio de Janeiro,
da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Uma outra experiência que eu desenvolvi junto com uma ONG chamada Sépia, é uma ONG do Rio de Janeiro, é uma ONG que trabalha com direitos sexuais e reprodutivos. E uma terceira experiência, que é uma experiência de docência, onde a gente, eu, enquanto docente, abri um estágio do programa Saúde na Escola, e aí vou trazer um pouco como é que a gente trabalhou nesse estágio, junto à graduação em saúde coletiva do FRJ, essa questão da juventude. Tem essas 3 experiências para contar. A ideia é que eu vou passar realmente nessa ordem as experiências um pouco, porque, de certo modo, vai ter uma certa ordem assim provocativa do que uma experiência leva na outra e como que, a partir da análise crítica que a gente faz de uma experiência, que às vezes é super bacana, mas é legal a gente colocar a lupinha e olhar. Mas e aí, o que também não está funcionando e o que seria legal é aprender com isso para os próximos projetos. Então, também vou fazer essa passagem. E também, antes de começar a falar da experiência em si, trazer algumas reflexões importantes sobre essa questão da juventude e da adolescência, né? Mas aí, para a gente então começar, dado que eu estou aqui quebrando os protocolos e falando para a gente já começar esse diálogo, eu não sei se vocês já usaram esse tal de Jamboard. Se não usaram, hoje vai ser o dia da gente aprender a usar. Eu colei aí no chat, pode ser que tenha pessoa que esteja no celular e não vai conseguir usar participando pelo link. Mas vai poder abrir o microfone e falar rapidinho, ou vai poder escrever no chat. A ideia, agora, eu vou propor que todo mundo feche os olhos, rapidinho, feche, se concentre aí só na minha voz. E aí, quando a gente fala a palavra adolescência, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Adolescência. Parou de pensar, não é para pensar demais, é para pegar a primeira coisa que veio e resumir essa coisa em uma palavra. E aí, essa uma palavra, você pode ou falar essa palavra, ou você escreve essa palavra, ou você entra nesse link aí que eu acabei de colocar e insere a palavra lá, porque a gente vai vendo quais são as palavras que vão aparecendo. Eu vou até projetar aqui, tá bom? E aí, quem for falando ou escrevendo no chat, eu vou escrevendo as palavras lá. Então, por exemplo, o Elisângela, a Josenil, eu ia pedir para a Elisângela falar dela para a gente começar, mas Josenil já começou e já falou emoções. Então, eu vou inserir lá emoções. Quem tiver, vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem lá no Jamboard. Então, teve a palavra emoções, também apareceu viver, que alguém colocou lá. Também está aparecendo filha. Vamos ver, deixa eu até ir trocando as cores aqui também. Teve também aqui, eu estou vendo, sucesso. Se Elisângela, quem quiser mais também me ajudar aí colocando as palavras, fiquem à vontade. Sol. Quem quiser, em vez do que escrever ou entrar lá, quiser abrir o microfone agora e falar, pode falar também, mas é para falar só a palavra, esse é o desafio. Dores, eu estou pegando aqui do chat, eu vou pegando todas. Tem dores também. Alegria. Desafios. Desafio. Ótimo, Elisângela. Me ajuda então aí. Vai lendo as palavras e eu vou inserindo. Sonhos. Sonho. Crises. Crises. Empolgação. Tô lendo aqui o chat, tá? Tô lendo o chat. Maravilhosa. Empoderamento. E mais? Entusiasmo. Uhum. Dúvidas. Dúvidas. Maravilha. Teve mais aí? Estou então arrumando aqui para a gente ver todas essas palavras
Então, a gente teve palavras como... Tem mais aí? Se tiver mais palavra nova, pode falar aí que eu coloco. Por enquanto, só essas mesmo. Maravilha, gente. A gente também sempre Colocaram agora, pressa. pressa! Os jovens são tudo apressado. Tá ficando lindo esse nosso mural, hein? Já vai ficar aqui pro... Depois eu vou... Descoberta. Descobertas, eu acho que descobertas, será que eu já tinha colocado? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Descobertas. Maravilha, gente. Então a gente teve aqui interesse também destemido. Eu acho que deu de palavra aqui para a gente poder caminhar. E aí, depois quem colocar mais palavra aí, a gente vem e incrementa aqui depois para a gente poder deixar esse moralzinho bem bonitinho. Depois a gente manda para o grupo aí por e-mail todas essas palavras, essa construção que a gente começou a fazer para pensar esse plano da juventude e das adolescências, né? Então a gente tem aqui palavras que vão para lugares, né, como empolgação, alegria, que remete a essa coisa, né, da juventude, né? Tanto é que a gente fala, né? Muita gente mesmo às vezes estando já na idade que a gente não considera mais jovem, a gente fala que mesmo assim sou jovem, né? O juvenil está muito atrelado, né? Nessa lugar de jovialidade, da alegria, desse lugar da força, da empolgação, daquela energia. E a gente, mas também a gente viu que tem palavras que remetem também a questões que relacionam a desafios mesmo. A própria palavra desafio foi uma delas, né? Crise foi outra, e esse é um palavrão quando a gente fala adolescente, né? Adolescência e crise são palavras que sempre estão muito juntas, assim, né? A gente falou várias aqui, mas eu acho que a gente pegou uma principal aqui que vai nos remeter à discussão de hoje, que é um pouco esse termo crise, né? Essa palavra crise, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente pega o hieróglifo chinês, o alfabeto chinês, gente, ele é um alfabeto muito estranho. Não sei se vocês já pararam para estudar um pouquinho, já ouviram falar sobre uma questão. Eu estou mostrando aqui para vocês darem uma olhada, porque o hierógrafo chinês, que significa... O hierógrafo, ele é quase uma palavra. Então, eles não montam, né, crise, eles não escrevem C-R-I-S-E. O que eles fazem? Eles juntam alguns sinais, né, e esse é o sinal de crise. Então, em vez de escrever lá, essa é a escrita deles. E aí, tem um autor do Teatro do Oprimido aqui, brasileiro, carioca, que ele foi investigar um pouco o que significa crise nesse hierógrafo chinês. E esse mesmo termo que significa crise, ele tem dois sentidos. Ele tem, ao mesmo tempo em que ele significa, a crise significa perigo, ela significa oportunidade. Então, trago uma reflexão inicial para a gente pensar esse entre perigos e oportunidades que é a adolescência. O momento da adolescência, se a gente vai ler vários autores da psicologia do desenvolvimento, que vão pensar um pouco, né, o que é esse ser adolescente, a gente vai estar o tempo inteiro falando de crises. É aquele momento, então, em que o sujeito, né, ele está crescendo e aí ele está entre o momento, né, em que ele era total dependente da família, da mãe, do afeto, e ele está fazendo uma transição para a vida adulta, onde é uma transição que a gente vai ter várias expectativas para essa pessoa, seja para ela se enquadrar no mercado de trabalho, seja para ela ser o que ela vai ser. E esse período de transição, né, onde ele já não tem a mesma necessidade
do que a gente chama de ser tutelado, né? De ter que caminhar um pouco mais do lado, né? Porque a criança é isso, a gente precisa estar do lado o tempo inteiro, né? E aí essa criança vai ganhando independência. O adolescente ele já consegue independência em vários planos, mas ao mesmo tempo ele, por exemplo, não tem a independência legal, ele não tem 18 anos ainda, ele não pode responder, né, no nosso Estado brasileiro por várias das suas ações, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a expectativa de que para essa transição da vida adulta, ele passe por transformações aí que vai levar ele, de certo modo, né, a seguir na vida adulta por um rumo, por outro, por outro. E aí, e cada vez mais, né, o que a gente tem discutido é como esse momento da juventude, da adolescência, tem crescido, né? Antigamente tinha, pensa, eu tô vendo aqui que é um grupo com bastante mulheres, né? E que provavelmente viveram em gerações aí onde muitas vezes as adolescentes mulheres tiveram uma fase de adolescência muito pequena, né? Que logo que não sei se vocês já ouviram os causos das vozes, ou se vocês já viram isso, né? Como que da idade da infância, de repente, já casava com 12, 13 anos. E aí já começava, de certo modo, a viver uma vida adulta, de certas responsabilidades. E hoje, eu não sei se vocês percebem, né? Os autores, a literatura tem apontado que cada vez mais, na verdade, esse momento da juventude tem até se prolongado, né? Como muitas vezes o jovem ainda fica muito tempo ainda na casa do pai, da mãe, para depois sair aí para a vida, tomar seus rumos, enfim. Então, primeiro que é interessante a gente observar como que tem mudado, né? Essa ideia desse momento da juventude, que é essa transição. Agora, uma coisa é clara, né? Quer dizer, uma coisa é certa. O momento da juventude é um grande momento de transformações corporais. Esse adolescente começa, então, cada vez mais a tomar formas do corpo, né? Que vai ficando um corpo cada vez mais adulto. E aí que vai ganhando, vai tomando os contornos das questões das genitálias, do peito, da bunda, tudo vai crescendo e cada vez mais ele também vai ficando mais próximo, né, de uma mulher e de um homem em termos biológicos. Isso, para além, né, das transformações, tem transformações hormonais lá dentro também que deixa tudo isso uma grande explosão. E com isso vem as espinhas, como eles sofrem com as espinhas, né? Para quem tem filha, como sempre algo assim. E aí, normalmente, né, a gente fala, então, que é um momento de crise. E é um momento de crise porque é um momento desse ser humano agora lidar com um novo corpo, desse ser humano também cada vez mais se ver independente da família, ter que se ver mais independente da família, né? E, ao mesmo tempo, tendo que fazer escolhas tão difíceis em momentos tão turbulentos, né? Como é difícil fazer uma escolha do que eu vou ser quando crescer, e cada vez mais numa sociedade como a nossa, né? Onde exige um certo lugar de prestígio na sociedade, a gente logo investe muito assim, não, você tem que querer ser isso, você não pode querer ser aquilo. Aí o que eu quero te ver melhor do que eu fui, muitos pais e mães, né? Eu quero que você tenha o que eu não tive. Então, imagina para alguém que está nessa transição, né, corporal, e também começa toda esse lugar de ter que tomar decisões difíceis, né? Decisões muito difíceis. Então é um momento de crise muito importante. E aí, o que eu queria ressaltar, gente, é o seguinte, vocês viram que eu já falo demais, né? Então, quem quiser fazer comentário, se sentir provocado, a Elisângela está aqui para me ajudar nessa mediação. Elisângela, eu estou com um computador bem longe, então quem fazer comentário por escrito, eu peço que você daí abra o microfone e aí você leia para mim, por favor. E aí, assim que alguém levantar a mão, eu tento fechar a fala para daí te passar e você me ajuda nessa mediação, tudo bem? Porque senão eu tenho que ficar meio assim, tô meio ceguetinha.
Então, a Elisângela ajuda. Quem quiser fazer comentários sobre essas questões, ou até dúvidas, ou até trazer questões, César, estou discordando de você. Não tem problema, aqui é o lugar um pouco desse conflito, que é também a adolescência, né? Acho que a gente tem diferentes visões. Uma coisa é certa, gente. Os autores têm dito, né? Cada vez mais, se a gente vai ler um pouco autores da sociologia, que vai estudar as questões das relações sociais, eles vão dizer, olha, a gente faz um erro muito grande quando a gente fala adolescência, quando a gente fala juventude. A gente gosta de jogar todo mundo no mesmo balaio. E aí, por quê? Porque biologicamente a gente traz uma definição de que juventude é o momento, adolescência é o momento, né, da transição do corpo infantil para o corpo adulto, e é o momento ali dos 12 até os 18 anos, e a gente faz esse enquadramentozinho aqui, que, na verdade, não representa o que é a adolescência e a juventude. É uma dimensão. Mas se a gente pensar agora no que eu acabei de falar da história, né, do que era a adolescência no passado, de que uma mulher já casava com 12 anos, já tinha 6 filhos com 16, já era mãe de família, já cuidava de tudo, ela não era mais adolescente. Né? Pode ser até numa dimensão biológica, mas numa dimensão social do que a gente considera adolescência, já estava muito para trás, já era adulta, já era mulher, já era mãe, já trabalhava, e tal. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? A gente tem que tratar isso no plural, na sua diversidade. É muito, então, importante a gente não jogar as adolescências, né, num modo único de pensar que adolescente é isso ou é aquilo. Adolescente é tudo, eles não querem fazer nada e tal. É legal a gente investigar que os jeitos de se viver a adolescência vai mudar de contexto a contexto, gente. Se a gente pega as nossas adolescências em periferia, por exemplo, que muitas vezes são adolescências que, para além de estudar, são adolescentes que também têm que ajudar em casa, a gente está falando de um certo modo de adolescente, né? Se a gente pega adolescentes que muitas vezes têm mães que têm uma rede sociofamiliar que, infelizmente, não consegue dar tanto suporte em várias dimensões, e isso vai fazer com que essa pessoa seja criada por vários outros lugares, para além do seio da família, e esses vários outros lugares, muitas vezes são lugares que trazem questões difíceis para a vida daquela pessoa, se a gente pensar em termos de escolhas, de histórias de vida que pode levar, por exemplo, a uma iniciação, né, sexual, muitas vezes mais precoce e desprevenida do que deveria, uma iniciação a drogas em momentos que ainda talvez a pessoa pouco tinha uma dimensão de discernir o quanto aquilo poderia trazer questões para a sua vida pessoal. Então, quando eu convido a gente a pensar no S, eu convido de que falar em educação popular é o tempo inteiro a gente colocar aquela lupinha e sair dos estereótipos do que eu considero de adolescente, né, do estereótipo do que a gente aprende de que é só essa fase de idade, para entender esse contexto das adolescências. É isso que a gente tem que estar muito atento quando a gente vai trabalhar com os diferentes grupos, né? Adolescentes, por exemplo, de classes mais ricas vão ter outras questões, né, tão problemáticas quanto também, né? Quantos adolescentes em algumas famílias onde pai e mãe têm 1000 empregos e aquela coisa dos negócios, quantos deles reclamam a falta de afeto? Quantos deles são criados por outras, né, mães e pais, no caso as babás, né? O quanto algumas adolescências são criadas a partir de outras configurações, assim. Então, eu faço esse primeiro convite, porque a todo momento, quando a gente fala em educação popular, a gente está falando dessa necessidade de partir da realidade do outro. E aí a gente tem que sair dos estereótipos, tem que sair dos preconceitos, para entender que, né, e as adolescências vão variar conforme grupos, classes, situações econômicas, ocupações, interesses, trajetórias, crenças e valores, né, nessa definição.
E aí, bom, já fiz essa primeira fala, e aí antes de trazer um próximo, começar a trazer uma experiência, eu vou levantar mais um ponto então. Mas, ó, já adorei que a Maria me ajudou a tomar água aí. Elisângela vai ler o comentário da Maria enquanto eu tomo a minha aguinha aqui. Me participem, gente, senão eu vou ficar aqui falando, eu não bebo água, aí minha voz vai embora. Vai lá, Elisângela. A Maria José comentou o seguinte: ótimo esse conceito de adolescência. Isso muda muito a depender do contexto social, da territorialidade. Por exemplo, um adolescente no centro urbano e outro que mora, trabalha no meio rural, há muitas diferenças. Com certeza. E aí, gente? O que acontece? A gente fala aqui da educação popular e vocês já participaram nos encontros anteriores. Provavelmente a gente já falou um pouco da tal da educação bancária, né? Que é algo que a gente tanto entra em conflito e tanto discute e comenta o quanto normalmente a educação bancária vai não levar em conta esse outro, né? Já quer formatar esse outro. E aí, de vez em quando, quando eu fizer alguma citação de algum texto que pode ser interessante a alguém aqui do grupo, eu vou colar aqui no chat, e depois a Elisângela copia esse chat, sistematiza e manda tudo de uma vez. Mas quando a gente vai na área da saúde, eu vou colocar agora um trecho de um capítulo que eu escrevi, que eu participei em 2014 de um grande evento do Ministério da Saúde que trouxe jovens de todos os países da Latinoamérica para pensar o que eles pensam sobre direito à saúde. E aí, nesse capítulo, eu escrevi esse trecho só para a gente pensar um pouco como é que a adolescência tem sido, né, colocada nas políticas da saúde. E aí eu vou ler aqui para a gente, tá bom? Na área da saúde, podemos identificar que, de forma geral, as políticas de saúde têm abarcado uma visão biologizante em relação ao jovem, tendo como base a prevenção das DSTs e da AIDS. Naquela época a gente não falava ainda IST, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A gente também tem como base a gravidez na adolescência, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a ideia de promoção de hábitos saudáveis, e aí inclui alimentação adequada, prática regular de atividade física, entre outros. Então, quando a gente pensa em adolescente, logo a primeira coisa que clama é sexualidade, né? É como esse adolescente ele já está mudando o corpo, logo mais ele entra numa vida sexual, como ele vai ter que se pensar nesse corpo e a importância, né, de viver uma sexualidade que possa potencializar a vida dele nesse mundo, né? Então, de certo que ter doenças, né, pode nos trazer questões que vai trazer questões com as quais vai ter que se conviver, e aí a importância da gente poder viver essa sexualidade. Já passo para a Josenil. Deixa eu terminar aqui de ler. Evidentemente, estas abordagens impositivas não consideram o projeto de vida das juventudes. Não considera a capacidade de escolha sobre o estilo de vida que deseja ter. E aí, para que políticas e programas sejam formulados de acordo com as necessidades da juventude, a gente tem que pensar que a gente precisa viabilizar espaços de diálogo e construção de estratégias junto a esses atores. Então, coloquei um pouco a situação, já te passo, Josenil, só para provocar como muitas vezes a gente tem umas práticas, reproduz as práticas que vêm, inclusive lá de cima, do Ministério, né? Não são práticas que vieram do acaso, o próprio Ministério diz, faça isso, mas como muitas vezes a gente tem uma visão que é impor modos de vida e pouco colocar o jovem para refletir sobre esse mundo, para refletir sobre si, e a importância da gente exercitar a escuta. Nesse sentido, eu não combinei nada com a nossa mística de hoje, mas tem tudo a ver com que a gente começou esses trabalhos. Josenil, quero te escutar. Boa noite. Meu nome é Josenil, mais conhecido como Nil. Falo de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu ia falar exatamente sobre essa verticalização desses espaços.
dentro da saúde, né? Como enquanto profissional de saúde, enquanto ser humano, educador popular, eu percebo cada vez mais essa verticalização mesmo, né? Esses desmandes, vamos dizer assim. Vamos formar grupo, vamos não sei o quê. Tá, mas a gente vai falar sobre IST, a gente vai dar camisinha, distribuir preservativos, mas ok, né? Qualidade de vida, né? Autocuidado, mas será que o adolescente jovem só quer transar também, né? Então, eu percebo muito, assim, eu tenho percebido com os filhos das minhas amigas adolescentes, muitos rolês de suicídio, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? E aí tem esse dilema, nossa, mas é tão novo, mas tem uma vida pela frente, e não sei o que lá, né? Tantas escolhas, tantas pressões. Então, será que também não está na hora de, aí, enquanto também olhando para as PICs, né? Para as práticas integrativas, de trazer também essa perspectiva e esse empoderamento para esses atores e para nós também, né? No sentido da aromaterapia, fitoterapia, as massagens, enfim, os espaços de diálogo também, porque através disso trabalhar esse protagonismo e esses empoderamentos, né? Porque vamos aí trazer as perspectivas do Ministério, porque afinal a gente precisa de diretrizes, mas vamos também estar atento aí a essas outras vertentes, né? E a esses espaços também de práticas na comunidade, seja a benzedeira, seja a rezadeira, seja o senhorzinho que conta causos, né? Então, potencializar isso também a favor dos adolescentes e jovens, né? Perfeito, Josenil. Acho que você traz assim. E o que a gente também tem que escutar? Porque, inclusive, gente, há algumas categorias de viver a adolescência, principalmente quando se vive a adolescência em determinadas religiosidades, onde talvez trabalhar isso tão cedo pode ser, inclusive, algo que desrespeite, inclusive, as suas crenças. E aí a gente tem que estar muito atento, né, a isso, para, inclusive, não querer impor uma discussão que esse adolescente não quer fazer naquele momento. Apesar de que, sobre esse ponto específico, vamos deixar para explorar ele na minha terceira experiência, porque ela traz assim, uma provocação para a gente pensar essa questão de religiosidade, sexualidade, qual o momento, né? Que não vou trazer nenhuma resposta aqui conclusa, mas o Josenil traz uma coisa interessante, que e as outras questões, gente, que eles trazem e que eles clamam, né? E aí, se a gente pensar esse culto ao corpo, que a gente começa tão mais cedo, em determinadas categorias de adolescências, e que cada vez mais vai degradando esse corpo, né? E querendo algo infalível, algo que nunca se chega, né? Então, tanta coisa para a gente trabalhar aí. Você quer ler os outros comentários, Elisângela, que fica um pouquinho... Railene Santana comentou o seguinte: e quando está relacionado ao público masculino, é muito mais difícil, pois eles não procuram as unidades básicas de saúde. E não temos políticas públicas voltadas para esse público que seja favorável. E Jussi Ferreira disse: dependendo da situação dentro de casa, eles acabam se juntando cedo à procura de um lugar melhor para morar. Total, total. E aí, isso são coisas que a gente tem que se atentar. E uma coisa para provocar a gente hoje, que eu tô aqui, ó, eu não tô, eu tô aqui para a gente conversar, mas também para a gente vou trazer algumas coisas para nos provocar. O quanto nós também somos as políticas públicas operando em ato, assim. O quanto, né, na ausência de políticas públicas, o que a gente pode, né, na ausência de uma política específica que traz dinheiro específico, o quanto eu, na minha prática, estou fazendo com que a minha prática seja atrativa para adolescentes jovens do sexo masculino e que se identificam com uma questão como heterossexuais. Porque muitas vezes a gente faz práticas, né, que a gente aglutina as meninas, aglutina também os adolescentes, por vezes, homossexuais, mas os adolescentes, os machões, né, que vai se formando, né, a gente vive numa sociedade machista, a gente não consegue trazer. E aí a gente tem que pensar
por que a gente não está conseguindo trazer eles e por que a gente quer trazer eles também, em vez do que a gente ir até eles, né? E aí é a reflexão do quanto a gente precisa chegar no futebol, a gente precisa chegar em outros espaços onde eles estão e com as coisas que interessam eles a estar, né? Aproveitando aí, que eu já estou com a fala, vou trazer uma outra provocação escrita, é a última, que remete também de novo à nossa mística de abertura. É uma pergunta para a gente se fazer o tempo inteiro. E eu vou ler mais esse parágrafo, e aí eu paro com essa parte mais teórico, conceitual, reflexiva, para conversar a partir de 3 experiências. Tem uma autora, né, do campo da adolescência que ela problematiza, ela se pergunta: os jovens podem falar? Os jovens podem falar? É bom a gente se perguntar isso. A partir da história, que ela vai trazer um pouco a perspectiva do que é a adolescência, ela vai tratar, discorrer sobre como os jovens podem ou não fazerem uso de um espaço político para produzirem um discurso em nome de um sujeito coletivo. Como primeiro espaço de análise, a autora apresenta a formação escolar, espaço em que o jovem é tido como aprendiz e o professor o detentor do saber. Ele é também caracterizado por ser um espaço formador individual, com base no aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências individuais. Logo, podemos compreender que este espaço de interação social figura como um local que não favorece a articulação de luta e mobilização social. O espaço de participação política... Aí ela vai discorrer que muitas vezes a participação política dos jovens é só essa questão do voto, né, a partir dos 16. Por que eu estou trazendo esse apontamento? Porque na educação popular há algo que a gente está muito tempo pensando como é que a gente considera esse outro enquanto ator social. Agora, como os nossos serviços de saúde, como a nossa educação, ela é extremamente individualizadora, né? E como a gente pouco quer escutá-los, como a gente muito quer já impor uma determinada tradição, e aí isso também vai dificultando. E aí a primeira provocação: como é que a gente junta a garotada? Como é que a gente junta a garotada para os jovens para se aglutinarem, para se mobilizarem, para pensarem o que eles querem, né? Isso vai exigir da gente fazer várias mudanças na nossa sociedade. Desde a escola, que é todo mundo se entender ali como importante para construir aquela escola, né? E até do serviço de saúde. Quando eu estava lá em Campinas, olha que bacana, gente. A gente conseguiu trazer para o Conselho de Saúde local de uma unidade, né? Vocês sabem que tem um Conselho Municipal de Saúde, mas em vários lugares essa ideia do conselho se espraiou tanto que existem conselhos em unidades básicas de saúde. E aí, numa unidade básica de saúde onde eu fazia estágio, os conselheiros eram o grupo de rap de jovens. Olha que bacana ter feito o convite para jovem, porque normalmente quando a gente pensa em espaço de decisão, chama adulto. Jovem não vai saber falar. Mas aí que tá, gente, quando é que ele vai saber falar, né? Quando é que a gente vai formar essas pessoas, né? Para poder saber falar. E aí, gente, é chamar para estar. Ninguém nasce pronto para participar, gente. Participar na sociedade é um processo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Tem, inclusive, gente que passa da infância, da adolescência, da vida adulta e da velhice e pouco teve a oportunidade de ser provocada a participar na sociedade. Então, a primeira grande reflexão é o quanto a gente não tem chamado o jovem nas diversas questões para estar junto. E o jovem, sim, tem muita coisa para falar, e pode ser que tenha muita coisa que você fala, mas é besta essa ideia dele. E por que a gente não ajuda a trazer nesses espaços reflexão para até apontar por que eu acho que é besta essa ideia? Ou até apontar argumentos que daí vai fazendo com que daquela ideia daquele jovem ele passe para outra. Então, faça essa provocação para a gente pensar como é muito importante a gente fazer essa iniciação da vida política do jovem desde cedo.
E isso passa, gente, por algo do ECA, que a gente quase nunca pratica. A gente sempre viola uma lei básica do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é respeitar se o adolescente quiser fazer a consulta sem os pais. Quantas vezes os pais não autorizam, né? Querem estar junto na consulta. Gente, você perguntou para o filho se ele quer realmente que você esteja lá? Pode ser que, inclusive, às vezes a gente está na consulta com o nosso filho, ele possa deixar de falar coisas. Como é que a gente tem que aprender também um pouco a desprendendo e autorizá-lo a, por exemplo, fazer consultas de coisas que ele tem que sentir confiança no médico para poder citar coisas que ele às vezes vai ter vergonha de falar para a gente, né? Eu estou falando aqui a gente, mas estou trazendo essas provocações não é só para a gente pensar no nível pessoal, mas a gente, quanto profissional de saúde, quantas vezes a gente já perguntou para esse adolescente, você prefere fazer a consulta sozinha? Né? Eu posso fazer 2 momentos de consulta, inclusive. Um momento só com você, um momento só com a avó, né? Um momento só com o pai, um momento com os dois. Né? Então, são questões para a gente pensar um pouquinho aí esse lugar da adolescência na nossa sociedade. Então, eu trago essas provocações iniciais. Eles acham que tem questões para serem comentadas ou acha que não precisa? Algumas pessoas comentaram no chat aqui, eu posso ler o comentário delas também. Sobre a questão de muitos jovens eles optarem por sair cedo de casa em busca de um ambiente melhor, né, porque sofrem muito em casa. Luzanir Maria comentou o seguinte, e acaba sofrendo bem mais do que antes, quando estava na casa dos pais, tendo um relacionamento muitas vezes abusivo. Também vi várias situações. E Luzia Neném disse que ideia ótima essa do público de jovens no Conselho, espaço muito importante no controle social do Sul. E Gilci Ferreira disse que é tipo o caso do primeiro emprego, né? A dinâmica do primeiro emprego do jovem. E Maria José Pompeu disse assim, aprendemos a participar participando. E Jussi Ferreira disse que realmente a questão das consultas, né, tem muitas coisas que eles querem falar, mas não querem que os pais saibam. E Rosângela da Silva comentou o seguinte, na realidade das unidades de saúde, os debates nunca envolvem os jovens e adolescentes. Sempre existe uma dificuldade de se formar atividades e ações que possam incluir assuntos que chamem a atenção deles. Isso é uma falha das unidades de saúde. Perfeito o comentário da Rosângela. A gente adora dizer que a falha é a apatia dos adolescentes. Mas a gente tem que pensar na apatia do serviço de saúde. O quanto o serviço de saúde é um lugar chato, todo sem cor, todo que não dá vontade de estar lá. E ainda eu vou lá, quando eu sou atendido, é para ficar ouvindo, né? Muitas vezes o jovem que tem uma iniciação sexual precoce e aí vai buscar uma unidade para ouvir repressão da enfermeira e da agente comunitária, o jovem que vai e pega preservativo e a agente comunitária vai e faz aquele olhão do tipo, tá pegando preservativo? Gente, né? Tanto é que, para passar para acho que é a Gorete que quer falar, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente, inclusive, colocou a importância de os dispensadores de preservativo tá na unidade inteira, não tá só num lugar. Porque muitas vezes está num lugar que é um lugar vistoso para todo mundo. Olha a dificuldade porque eu pegar aquilo, parece que eu estou fazendo já sexo, e às vezes eu já estou, mas né, eu jovem já estou, mas às vezes eu vou deixar de pegar pela recriminação do olhar social que eu vou ter, e aí como a gente está aí, na verdade, tolindo a autonomia sexual e fazendo um problemão, que é continuando a tratar como tabu. E tabu, coisas que a gente não conversa, a gente não dialoga. E coisas que a gente não conversa, não dialoga e não se entende, gente, dá tanta chance de virar problema no futuro. A importância da gente conversar, a importância da gente tratar questões, porque tudo aquilo que a gente não quer conversar sobre, gente,
A adolescente quer saber. E aí, olha a oportunidade que a gente perdeu de conversar sobre, trazendo questões e pontuando questões importantes, e não deixando que essas descobertas sejam por meios que pouco vão ajudar esse adolescente a realmente pensar o seu lugar, a realmente pensar em questões mais saudáveis. Alguém tinha levantado a mão. Era a Gorete ou era outra pessoa para falar? Era a Gorete, Gorete? Sim, Gorete, Gorete vai lá está então, quero te escutar. Sou conterrânea da Lidu, aqui do Ceará, agente comunitário de saúde. Meu território é o Quintino Cunha. E hoje mesmo eu estive na Regional 3 conversando com o secretário de saúde, secretário da Regional 3, né? O Michel, que é bem jovem. Porque eu tenho um terreninho aqui, um pedacinho de chão, e eu tenho um sonho e eu vivo lutando com isso. Mas antes de ter o pedaço de chão, eu já fazia essas práticas, entendeu? Mesmo não tendo como colocar o pessoal lá, a gente já circulava com eles, né? E assim, é interessante mesmo essa opinião, essa prática, e você já me deu uma luz, porque em breve nós vamos ter eleição para Conselho de Saúde aqui em Fortaleza, e eu encontrei uma conselheira lá, e ela disse, vai ter eleição, Gorete. Eu digo, mas assim, eu digo, para mim, eu já aprendi tudo que eu tinha de aprender dentro do controle social. E foi muito interessante essa ideia de colocar os jovens, né, para estarem dentro do Conselho de Saúde, porque aí, eles estando dentro do Conselho de Saúde, eles vão transformar os profissionais de saúde daquela unidade e a própria comunidade, porque a gente, você falou que o agente de saúde arregala o olhão, mas assim, eu sou muito fã da minha juventude, aqui da minha comunidade, sabe? Minhas meninas mesmo, assim, até hoje eles me encontram tia, não sei o quê, e eles curtem rap, a gente fez muita oficina de muita coisa numa escola que tem por trás do meu posto de saúde, e na igreja, porque lá nesse meu espaço de terreno não dava para fazer, aí eu saía fazendo com eles em todo canto, até no meio da rua. Porque eu não podia acolher eles lá, mas assim, eu não, sábado, domingo, eu sempre estava com eles. Abri a escola, teve uma época que a gestão deixava a gente abrir a escola dia de sábado, aos sábados e aos domingos, e a gente tinha um capoeirista amigo da gente, que é o Paulista. Nós temos aqui uma enfermeira massa demais, que é a Renata Mota, que ela fala mesmo a linguagem dos jovens, entendeu? E a gente sempre chamava ela para falar tudo assim na linguagem deles sobre a questão da sexualidade. Então, assim, como eu estou retomando esse espaço de trabalho social, que agora acredito que vai dar certo mesmo, então eu vou estimular os jovens que eu trabalhei com eles anteriormente a estarem nesse Conselho de Saúde da UAP, da qual eu faço parte. Foi uma boa ideia para mim, abriu assim aquela luzinha, igual os desenhos animados fazem, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir isso e eu vou seguir essa trilha aí, para poder quebrar os tabus dentro da unidade básica de saúde, de muitos profissionais. E da história das OS, né? As terceirizações, porque a gente tem tanta gente, diz assim, a gente quer que todo mundo saiba. Quem sou eu para estar dizendo que sou mais ou sou menos de que ninguém? Não sou nada. Eu não sei de quase nada. Nesse mundo, até estava dizendo hoje para a dona Conceição, nesse mundo ainda estou aprendendo, como você colocou há pouco tempo. Nós estamos todo mundo, né, na prática. Como é provocar ausência na política pública? Qual a minha prática? Né? Quando a gente precisa chegar no futebol, as coisas que eles falam, né? Como a gente pode juntar essa garotada? É aprendendo aprendendo a aprender, que até alguém colocou aí. Então, assim, nós temos essa precarização. Aí a gente, às vezes, chega para um profissional desse terceirizado e diz assim, olha, presta atenção no nome social, sabe? Eu tenho uma comunidade muito cheia de LGBT, eu tenho adolescentes e tudo.
E assim, eles se sentem muito recriminados, eles têm vergonha de entrar no posto de saúde porque a enfermeira já ora com molhão e tudo. Ainda existe aquele tabu da mulher não fazer a prevenção com o enfermeiro masculino no meu território, entendeu? Aí superlota as enfermeiras e o pobre do enfermeiro fica lá sem fazer nada, porque elas não querem fazer prevenção com ele. E assim, a gente precisa muito do Conselho de Saúde, porque é dentro do controle social que a gente vai formar, vai repassar para essas pessoas essas coisas, né? Com momentos de palestras, né? Com momentos de informativos, de orientação. Porque o Conselho de Saúde não é só para provocar o Ministério Público. Ele é muito mais para formar a sociedade e fazer com que ela enxergue que ela é muito importante para a saúde, né? Para a responsabilidade dela com a saúde dela e para a responsabilidade do próprio SUS com a saúde deles, né? Saberem questionar e buscar o que está faltando. Obrigada. Gorete maravilhosa, parece que a gente está combinando tudo hoje aqui. A mística já teve a ver com o que eu ia falar, agora a Gorete fez uma fala interessantíssima. Né? Muitas vezes a gente coloca uma atribuição no conselho que parece que é só de fiscalizar, gente. O conselho tem que propor, o conselho pode fazer também, pôr a mão na massa. E aí a Gorete falou da tal da linguagem. E aí, gente, para quem não conhece muito esse campo das adolescências, enfim, tem uma técnica, né, que a gente chama de educação entre pares, que é como é que a gente pode potencializar que os próprios jovens criem os seus processos educativos. Porque tem coisa... Essa enfermeira aí da unidade da Gorete, ela é uma enfermeira que já catou como ela tem que pegar essa linguagem. Mas muitas vezes a gente vai ter essa dificuldade, e aí a gente tem que tentar trabalhar, mas às vezes a gente não vê ninguém na unidade para isso. Como é que a gente pode favorecer que os próprios jovens possam criar os seus processos nas suas linguagens? Então eu vou trazer agora a primeira experiência, e a primeira experiência vai vir na forma de vídeo. O vídeo é longo, mas eu não vou passar ele todo, não. Eu vou passar só 7, 9 minutinhos, só para vocês conhecerem um projeto do Rio de Janeiro que pensa a importância. Esse projeto eu tive auxiliando na gestão dele, na época que eu trabalhei na parte da gestão da Secretaria Municipal do Rio. E aí esse projeto, então, formou núcleos de adolescentes em unidades de saúde, onde eles tinham a sala deles. A gente conseguiu dinheiro para eles poderem comprar e fazer as estripulias dele, para fazer os cartazes que eles achavam que tinha que fazer, para eles comprarem perucas que achava que tinha que fazer. E aí, gente, a gente também colocou uma equipe técnica que ajudava a fazer processos de formação, para daí esses adolescentes produzirem as suas ações. Né? Então eu vou colocar esse videozinho agora, tá bom? E aí, Elisângela, se por acaso não sair o áudio, você me avisa. Eu vou tirar minha câmera, eu vou aproveitar esse momento até assim que eu colocar o vídeo também para fazer um xixizinho aí, enquanto a gente assiste o começo do vídeo. Depois eu deixo o link e vocês continuam assistindo numa próxima, para a gente também não tomar muito tempo aqui, tá bom? Combinado. Até o final. Prevenção de doenças também. E aí fica a pontinha. Vocês sabem por que tem que ficar a pontinha aqui? Ninguém consegue, não é? Então, assim,
Não, fiquei incomodando, porque existe mesmo essas coisas, assim, ou da moça ou do rapaz, né? Mas assim, como ela é moça, ficou um pouco meio... A questão aí não é essa, né? A questão a gente está acostumado mais a ver ao contrário, né? É isso que eu tô falando. O cara é coisa, mas uma menina questionando o namorado que estava olhando uma coisa e sair batendo, vambora, batendo pra coisa, e ele basicamente coisa quase impossível de ver, é muito difícil de ver. A pessoa até surpresa no negócio desse. Elas primeiro estranham porque é adolescente, né? Adolescente fazendo essas coisas, mas depois que elas veem que a gente tá fazendo direito, tá sendo legal para elas, aí elas adoram, né? Eu tenho muito isso em mim, de querer mudar a vida das pessoas a partir da minha. E eu acho muito interessante porque o rap tem a questão do protagonismo juvenil, que faz com que as pessoas elas exerçam a função, a força da palavra do jovem, a força do jovem ter determinados espaços que ele não é bem visto. E nós trouxemos aqui tudo aquilo que causa fetiche, né? Você pode identificar aqui a nossa querida Bela Flor, né? Nós temos, Mas vocês acham que isso é mito ou verdade? Apesar de ser rap da saúde, eu acho que a gente não aprende só sobre saúde. Aqui eu aprendo sobre convívio, respeitar as pessoas. E, assim, é uma coisa que não é um estágio ou qualquer coisa assim, mas eu vou levar para toda a minha vida. E também a gente multiplica informalmente, que é na escola. Por exemplo, teve uma vez que a minha amiga na minha sala, ela trouxe uma camisinha pra sala e todo mundo ficou espantado. Eu falei, gente, qual é o problema? Até colocar a gente tem que saber. E eu mostrei pra eles como é que colocava e tudo. E não foi uma atividade formal, assim, marcada no calendário. Ser multiplicador do rap da saúde é fazer a diferença na comunidade onde você mora. Você aprender para passar para os outros e criar uma rede de comunicação. Bom, o dinamizador tem aquela função, né, de passar, né, todas as informações para os multis, né? Nós pesquisamos, temos a capacitação, temos encontros temáticos na prefeitura. Tem que dar o exemplo, tem que agitar os multiplicadores. Quando todo mundo estiver triste, você tem que sempre estar lá, tipo, vamos gente, vai dar certo, vai dar certo. É um cargo responsável, posso definir assim. Mas o dinamizador, ele fica como assim, a gente é jovem, é mais velho, é meio como um apoio. E todo o pessimismo que eu tinha sobre o mundo, de pensar, esse mundo, as pessoas estão tão chatas, todos estão tão violentas, tão coisas, e quando eu estou com ele, eu já renovo minhas esperanças no mundo. Por exemplo, o Felipe trouxe a Kézia, que trouxe a Paula, mas eu trouxe o Felipe. O Gabriel trouxe o Paulinho, que trouxe ele. Tem vários tipos de temas de saúde, né? Sobre principalmente sobre a questão do cuidado com o meu corpo. A formação do rap passa por todos esses temas de saúde, mas também vão costurando com temas que fazem parte da sociedade, que fazem parte da vida daquele jovem, que fazem parte daquela comunidade. Eu percebi o quanto é importante para eles que estão fazendo e para quem está recebendo as oficinas e as palestras que eles levam. Então, são adolescentes falando para adolescentes, ou mesmo eles falam para outras pessoas mais velhas. Então, eu acho que isso vai influenciando outras pessoas a quererem saber mais sobre alguns assuntos que são bem pertinentes e que, às vezes, eles têm vergonha de perguntar para outras pessoas. Aqui no Polo a gente tem uma característica muito forte também voltada para o teatro. Então, a gente elabora sketches relacionados a um tema que nos foi dado e tentamos passar essa mensagem de uma forma mais divertida e algumas vezes até que as pessoas da plateia, as pessoas que nos assistem, possam entrar no nosso lugar e fazer a cena de outro jeito, de várias formas. Eu gosto muito de compartilhar no Rap da Saúde, surdos e ouvintes. A gente tem aprendido muito, principalmente os surdos têm adquirido mais informação, a gente ensina Libras para as pessoas. É uma experiência linda porque a gente vê os jovens surdos sendo protagonistas da sua própria história. Essa inclusão
né, que a gente promove dentro desse grupo, é um sonho que a gente gostaria que acontecesse em todo o país, ou melhor, no mundo inteiro, no universo todo. Para mim tem sido uma experiência muito gratificante de estar assim, prestando essa assessoria técnica, vamos dizer assim, e dar assim, os recursos necessários para que os jovens possam potencializar ainda mais e desenvolver suas potencialidades, no caso, para que eles possam atuar de maneira plena nas suas comunidades e nos seus territórios, junto às suas famílias, como multiplicadores de saúde, né? De saúde e também que eles possam atuar como protagonistas, né? O quanto é pra gente que está dentro do rap, o quanto é prazeroso pra gente fazer parte do rap. Eu acho que assim, eu vejo isso muito nos adolescentes. Para ele, independente de bolsa, independente de qualquer coisa, participar do projeto Rap da Saúde para eles é um orgulho muito grande. Quem já agrediu o seu parceiro ou a sua parceira? Vocês estão dizendo que a gente acumula isso, que é culturalmente, desde quando a gente nasce, a gente é acostumado a ser agredido. Tem famílias que eu conheço, que é o homem que faz as coisas e a mulher trabalha, e tem o vice-versa. Vamos falar a verdade, quando falar em arrumar casa, todo mundo pensa na mulher. Está entre amigos, então já... Na verdade, a minha primeira vez não teve nada de especial, não. Vocês puderam ver que o nome do filme ele é Nossas Verdades, mas o filme em si ele é um paradoxo do que é verdade. E desde que esse projeto Aí, gente, aproveitando, a gente já pode falar um pouco do vídeo, mas aproveitando, eu coloquei essa imagem, aproveitando que eu estou projetando, esse vídeo tem mais, inclusive, gente, esses jovens produziram vários documentários, eu mando para vocês depois os links, eles têm vídeo para trabalhar paternidade, eles têm vídeo para trabalhar sexualidade, então já tem aí um montão de vídeo aí para vocês fazerem cine pipoca aí nas unidades de vocês, gente. A gente tem que trazer mais pipoca. Assim que essa pandemia passar, a gente puder se abraçar, comer na unidade, não pode. O investimento é pedir para o gerente comprar pipoca. É investimento, gente, não é gasto. É investimento ter pipoca na unidade, é investimento fazer cinema e tal, e vocês podem discutir filmes desses adolescentes até o momento que os próprios adolescentes vão fazer os filmes deles. Hoje, com o TikTok, aí tá todo mundo com uma câmera na mão. A única questão que eu queria só aproveitar, que eu coloquei essa imagem aqui, que ela é uma imagem problemática quando a gente fala em educação entre pares. Isso daqui, gente, é como se fosse, a gente chama isso de modelo de comunicação. Muitas vezes, quando a gente pensa em educação entre pares, a gente segue esse modelo, que é o governo, lá em cima, aquele primeiro quadrado, ele, então, faz contato com os jovens mais proativos, que é o segundo quadradinho, para daí cada um desses jovens mais proativos poderem repassar as informações que o governo quis. O que a gente tem que pensar na educação entre pares é que quando a gente vai fazer educação entre pares, a gente não pode já determinar exatamente o que vai ser feito. A gente deveria, gente, aprender a usar de baixo para cima também. Como é que a gente pode fazer com que esses próprios jovens também definam o que eles querem discutir, como eles querem discutir? Então, essa é uma grande questão. Então, vocês viram que eu coloquei a imagem de baixo para cima, que a gente tem que pensar com os jovens o que eles querem discutir, porque às vezes na educação entre pares, vocês vão ver muitas vezes gente por aí, que é só pegar o jovem para mudar a linguagem e deixar aquele conceito mais na linguagem de jovem. Mas a gente tem que saber o que eles estão querendo discutir. E às vezes o nosso assunto não é um assunto prioritário. Mas César, mas tem que trabalhar esse assunto. Vamos com calma. Começa trabalhando com os assuntos que eles querem, gente. Alguma hora a gente vai ter oportunidade de chegar nesses outros assuntos que às vezes a gente acha importante e eles ainda não acham. Por quê? A gente já ganhou, a gente já está junto.
Na hora que a gente estiver junto e esses jovens sentirem que eles estão do meu lado e tal, eles vão estar até mais abertos para discutir coisas que eles não estariam. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa perspectiva, então, especificamente. Queria saber se alguém quer comentar algo sobre isso, porque essa foi a primeira experiência que eu trouxe para provocar um pouco a gente a pensar. E aí eu tenho mais duas ainda para também apontar algumas questõezinhas aí, mas vamos rodar um pouquinho esse microfone aí e tal, ver se alguém quer fazer um comentário, senão eu vou para a segunda. Isso, César. Eu percebi nesse vídeo que você compartilhou conosco, né? Um vídeo muito lindo de se ver. E pode colocar o link aí, que eu acredito que todos estão interessados em ver o resto, né? A progressão das ações. E eu pude perceber no olhar deles, né? Na fala deles, o quanto o protagonismo juvenil nesse âmbito, né? No âmbito da saúde, o quanto incluir eles nas ações de promoção à saúde faz eles se sentirem úteis para alguma coisa, né? O quanto essas ações fizeram eles se sentir úteis para alguma coisa, trouxe uma esperança para eles, né? Nossa, eu sou importante nesse processo, eu estou sendo ouvido nesse processo, a minha fala é importante nesse processo. Então, deu para perceber na fala deles, no olhar deles, o quanto isso foi efetivo, né? Essa pirâmide invertida que você colocou é bem mais efetiva na prática do que a primeira, né? Então, é exatamente isso. E Maria José comentou assim, a alegria dos adolescentes mostra o quanto a autonomia é fundamental, né? Exatamente. Desculpa, que eu me perdi. Eu estava mexendo aqui em outra aba para trazer e acabei me perdendo. Perfeita colocação, eu acho que é por aí. Uma outra experiência que aí essa eu vou até falar mais brevemente, essa experiência especificamente, ela vem de uma ONG, né? Ou seja, aí já começa o trabalho intersetorial, que aí a gente resolveu fazer o quê? A gente resolveu chamar os jovens para discutir as questões da sexualidade. E aí, gente, a gente começa a entender o que eles consideram, por exemplo, importante de ser discutido e como. Então, nesse processo de discutir como, quando a gente abre e pergunta, mas como é que vocês acham que, inclusive, a gente podia trabalhar isso melhor? Eles falaram, a gente precisa criar um aplicativo. Então, junto com essa ONG aí, que eu vou mostrar aqui agora e eu vou colocar aqui para vocês verem, essa ONG aqui que chama Sépia, a gente criou um aplicativo chamado Partiu Papo Reto e tal. E aí, esse aplicativo, especificamente, a gente colocou o trabalho, as questões informativas, elas vieram no modo de conversa de WhatsApp, que aí o jovem passava e tinha uma conversa e tal, e o jovem tinha a opção de responder a conversa, e a depender de como ele respondia, a conversa podia ir para um canto ou para o outro. Ou seja, quando a gente pergunta, né, qual é o melhor modo, a gente vai ver que, às vezes, gente, a palestra não se trabalha muito bem, porque o que aqueles jovens trouxeram, olha, toda vez que vai trabalhar, vocês trabalham desse jeito, e assim, e às vezes a gente não tem dificuldade de conversar abertamente com vocês de sexualidade, né? Muitas vezes a gente já vai direto com o quê, né? A gente já vai direto, na hora de fazer educação sexual. A gente já vai direto, pega lá o pênis e vai lá e coloca o preservativo na frente e tal. Agora, gente, vamos se perguntar, será que esses jovens conseguem tão abertos já ao ponto de você poder pegar uma genitália e mostrar na frente sem ele ficar constrangido porque e tal? Então a gente tem que se perguntar também o que precisa vir antes. O que precisa vir antes? A gente precisa da informação de preservativo? Precisa, gente.
Mas a depender do modo como eu coloco a questão de educação sexual, a minha palestra, a minha exposição, ela vai causar, às vezes, riso, ela vai causar, às vezes, constrangimento. Do jeito que eu posso fazer algo, pode, na verdade, me blindar. Eu posso, na verdade, perder a oportunidade dessa pessoa querer estar ali. Então, como que a gente, ao trabalhar a sexualidade, uma das questões que eu mais trabalho com educação em saúde é no campo da sexualidade, né, especificamente na questão de HIV/AIDS, o quanto a gente precisa, às vezes, colocar um pé no freio de que, para a gente discutir um determinado assunto X, eu preciso antes discutir alguns outros. Porque se sexualidade é um tabu, gente, como é que eu vou chegar já direto e eu faço isso, eu já mostro aquilo e tal? E aí eu esqueço também de pensar, gente, que só mostrar o preservativo ou só mostrar como é que usa não significa que a gente vai usar. Aí, antes de passar a fala, eu provoco a gente a pensar. Se a informação, gente, salvasse o mundo, se a informação por si só, ela resolvesse, gente, a gente não teria médico fumante. Porque o estudante de medicina na faculdade, ele passa 6 anos estudando, atendendo todos os tipos de doença que dá câncer de pulmão. E que tem relacionado ao tabagismo. Ou seja, a pessoa mais sapiente, a pessoa mais inteligente em termos de saber que uma coisa tem problema com a outra, né? A gente vai ver que, mesmo assim, alguns médicos fumam. Ou seja, a gente tem que começar a se perguntar por que esse médico fuma? E aí não tem a ver só com informação. Algumas questões... Às vezes são questões informativas, às vezes são outras, e a gente vai começar a entender o quanto o tabaco tem influências de outras coisas, às vezes é a aceitação. É como a gente deixou de poder gerar processos mais saudáveis, dos jovens poderem ser menos agressivos nas suas relações, ser menos patotinhas. Às vezes a gente perdeu a oportunidade de estar junto com a escola para criar harmonia. Porque daí cria guerrilha, cria os grupinhos, e para eu ser incluso, para eu ser aceito, eu vou começar a fumar, né? A mesma coisa a sexualidade, gente. Como que a gente pode escutar o jovem sobre o problema que a gente diz que ele tem? Para daí, escutando, a gente vai ver que não tem a ver só com preservativo, tem tantas outras coisas a ver que tem relação com o uso ou não uso do preservativo. Porque, às vezes, esse jovem que a gente explicou uma vez o preservativo, está lá, com 13 anos, grávida. Ela aprende. A gente já deu informação. Mas por que será? Por quê? E, nesse sentido, só para passar a fala, a gente tem que ter uma dimensão muito forte, que é lembrar aquilo que eu comentei lá no início. É um momento de crise e é um momento que eu estou me projetando para o que eu vou ser. Nesse sentido, essa palavra, projeto, é uma das coisas que a gente tem que ter mais carinho na hora de fazer a nossa prática educativa. O projeto de vida é uma das coisas que a gente tem que estar mais aberto de trabalhar. Eu colocaria, o Paulo Freire, ele fala da importância de a gente buscar os temas nas próprias pessoas. Mas, às vezes, ele fala, olha, às vezes você pode começar a fazer essa busca de tema já trazendo temas mais amplos, que é importante todo mundo discutir. Eu diria, ele chama até isso de tema dobradiça. Eu diria que um tema dobradiça que a gente sempre pode usar com adolescente é projeto de vida. Se a gente começa a discutir projeto de vida, a gente, inclusive, vai abrir uma amplitude onde a sexualidade vai estar lá. E aonde a gente vai, inclusive, entender, gente, que muitas meninas, muitas vezes, a gravidez e a adolescência é para sair de uma violência doméstica. Que a gente não teve espaço anterior para escutar do quanto essa menina sofria naquela casa e ela resolveu engravidar por isso. O quanto, no caso do Rio de Janeiro, nas favelas cariocas, aquela menina, sem ver a sua perspectiva de vida, de que eu não tenho nada aqui, a importância dela engravidar com traficante,
para poder ter um status. É triste essa realidade, mas ela acontece. E a gente, a partir do momento que a gente entende, a gente tem que começar a respeitar, inclusive, a opção dela. Isso significa que a gente chegou tarde, no sentido de possibilitar uma amplitude de reflexão, de processos reflexivos, para a gente pensar que sim, essa pode ser uma saída, você usou, inclusive se eu tivesse na sua pele eu usaria também, porque esse seu contexto é tão difícil, mas como a gente também pode pensar junto, 1001 possibilidades, gente. A vida é possibilidade. Para algumas pessoas vai ser muito mais difícil, mas quanto mais a gente escutar, mais a gente vai poder trocar junto, pensar junto possibilidades. Acho que teve gente levantando a mão aí, vamos ouvir um pouco, e aí eu parto para a minha última experiência daí, para a gente terminar essa noite. Vamos lá. Quem levantou aí? Elisângela, me ajuda. Até agora eu não vi ninguém que levantou a mão, mas eu queria falar uma pequena experiência que eu tive com relação a isso. Assim que eu entrei na universidade, eu participei de um projeto de extensão que se chama Orientação Sexual nas Escolas da cidade de João Pessoa, conscientização como ferramenta de promoção à saúde. E o objetivo era justamente a questão biológica, né? Como você falou, que é tão debatido, né? Que é tão promovido. A questão de prevenção, de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. O objetivo era a questão biológica mesmo, né? Mas quando a gente chegou, e isso acontecia nas turmas de 8º e 9º ano, ou seja, adolescentes, né? Quando a gente chegava nas salas de aula para falar sobre isso, assim que a gente terminava a falar sobre o tema, né? Da questão biológica mesmo, fisiológica, esses adolescentes procuravam a equipe do projeto para relatar questões emocionais e psicológicas, né? E aí fez a gente refletir qual é a real demanda desses adolescentes, né? Quem é que está ouvindo esses adolescentes? Será que as pessoas dessa escola estão dando atenção a essa demanda? Né? Então, eles procuravam a nossa equipe para falar sobre questões emocionais e psicológicas, mas o objetivo do projeto era exatamente o que você falou, a questão biológica e fisiológica, né? Mas fez refletir o quanto isso precisa ser ouvido deles, né? E assim, lá em cima, né, no governo, ser promovido, ser orientado, ter diretrizes acerca disso, como já foi falado por Josenil também, a questão desse apoio, né? Emocional, psicológico, de tantas demandas, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, que está tão em alta, o suicídio, como o Josenil falou também no início, que está tão crescente, né? E quem é que está ouvindo eles? Quem é que está promovendo alguma ação sobre isso, né? Para lidar com isso? Então, eu achei muito interessante. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. E só uma complementação, Elisângela. Acho que foi a Gorete, e aí Liu Diego que quer falar. Já passo para você, Gorete. E aí, gente, às vezes a gente fica, né? Pô, falta política pública para isso. Falta vir de cima para baixo mandarem eu fazer isso. O quanto a gente precisa começar a fazer isso, de baixo para cima, e ficar reclamando para mais dinheiro para isso. Eu falo, eu estou fazendo aqui, mas está difícil trabalhar. É jogar para o gerente da unidade, é jogar para o secretário. Quanto mais a gente conseguir jogar para cima de que, olha, a gente está fazendo desse jeito, a gente precisa de apoio, e juntar com o conselho para conseguir esse apoio e tal, institucional, para se implementar programas nisso. Mas se a gente ficar esperando vir de cima para baixo, gente, olha, pode ser, ainda mais às vezes com os governos que a gente tem, né? A gente está reclamando muito do governo federal, mas, por exemplo, o governo municipal também. Cada um aqui vive uma realidade diferente que é bem dura, né? Tem, às vezes, entra uma gestão e tal, enfim. A importância da gente fazer isso de cima para baixo, mas não fazer e ficar quieto. É fazer e ficar reclamando para cima de que eu preciso, inclusive, de investimento na minha unidade, de que eu preciso de uma sala nova, que eu quero ter uma sala só dos jovens aqui. Eu quero ter uma sala para esses jovens virem e sentir que é a segunda casa deles para eles fazerem a atividade deles. Eu quero pipoca. Eu quero pipoca para fazer cinema toda sexta-feira. Vai lá, Gorete. César, a minha estratégia realmente bateu com a sua. A gente realmente está numa
sinergia, né? Eu acredito que seja essa a palavra. Eu, você e a Lidu. E acredito que os demais. Porque o negócio rico é a adolescência, né? Adolescências. Bichinho para render. E assim, esse trabalho que eu fiz, mais ou menos em 2006, 2008, aqui no território em que eu trabalho, no Quintino Cunha, que era onde existiam esses programas Escola Aberta e Escola Aberta e Mais Educação. E aí a gente tinha as oficinas. E aí a gente tinha acesso a essas adolescências. De todos os tipos. Lá nós tivemos vários casos. E eu costumo muito chegar falando da minha vida. A minha história de vida é uma história escrota pra caralho. Quando você colocou assim, me diga aí o que você entende por adolescência, eu digo assim, eita lasqueira, lascou tudo. Porque quando eu era adolescente, coitada, as pernas bem magrinhas, os peitão bem grandão e a bunda batida. Aí as outras meninas tudo tinham namorado e eu não tinha. Aí eu tinha que ser a 0800, então tudo que rolava eu tinha que agarrar, que senão eu ficava sem ninguém. Porque eu perdi pra todo mundo. E aí isso eu levo pra ele, sabe? Pra gente conversar. Aí depois eu falei sobre as aventuras que eu fiz, por tudo que eu vivi, até os 36 e pouco. E aí eu deixo eles assim, eles dizem, tia, eu não acredito. Eu digo, foi, meu filho, foi assim. Foi desse jeito, né? E assim, isso abre muito, assim, a particularidade, a cumplicidade, eles se sentem assim, sabe, muito seguros, muito próximos, eles procuram para desabafar, tanto é que até enquanto eu pude segurar esse projeto na escola, e mesmo a prefeitura não dando auxílio, com a ajuda do meu filho e a minha filha, a gente segurou, e os parceiros, né, que eram os capoeiristas, o menino do judô, muita gente era parceiro lá. E aí a gente tinha muitas famílias vulneráveis, e as meninas a gente acompanhava, sabe? Eu recebo aqui muita amostra grátis de medicamento de uma clínica de uma médica muito amiga minha, e vem muito contraceptivo. E a Renata Mota, ela me ajudava a fazer esse planejamento familiar, com esses contraceptivos amostra grátis que a gente recebia. E eu fiscalizava as meninas do jeito que fiscaliza TB, hanseníase, sabe? Eu digo, aí, já tomou teu comprimido hoje? E não sei o quê, sabe assim, uma linguagem bem, eu e elas assim, bem íntimas, sabe? Bem mãe, bem pessoas íntimas mesmo. E assim a gente conseguiu segurar, quando de repente que terminou, assim, passou mais ou menos uns 2 anos, aí uma de 14 anos, quando eu encontrei com ela, que era assim, a menina dos meus olhos, a coisa mais linda, até hoje eu amo de paixão, porque o meu território, eu nasci e me criei lá, então as pessoas de lá são a minha família. Aí eu olhei assim, eu não acredito, Flor, que tu tava assim. Tia, mas... Aí assim, e até hoje é eu, sabe? Todo tempo. Nivinha, Lívia, e assim, e assado, e cozido, e todo tempo perto delas, mesmo a prefeitura. E hoje, o que nós fomos fazer na Regional 3 aqui em Fortaleza, foi justamente isso. Eu fui pedir ao secretário, fui disponibilizar para ele o espaço que eu tenho, para poder retomar isso de novo, porque o número está muito crescente, sabe? Inclusive, eu tive uma com 13 anos, e assim, eu fiquei indignada com a mãe dela, porque ela deixou infeccionar, a menina ficou praticamente toda putrefada, sabe? Foi uma cesariana terrível, e ela já não estava mais no meu território, ela estava no território de outro ACS, e eu não posso entrar no território de outro ACS, né? Eu tenho que respeitar. Mas isso me deixou muito indignada, sabe? Ela às vezes passa por mim, eu fiquei doente com essa situação. E aí hoje eu me reuni com outras pessoas e nós fomos e ele atendeu a gente. E disse que ia fazer uma visita lá agora dia 24 para olhar, para poder dar suporte. Porque, assim, vontade e tempo eu tenho. A coisa que eu mais desejo é fazer isso, é o que eu mais amo fazer na minha vida. E realmente está revertendo essa pirâmide mesmo. E aí, se der tudo certo dia 24, aí a gente já entra com um conselho de adolescentes, porque já vai ter eleição de conselho, e eu quero que essa prefeitura se prepare, porque vai rolar muita cobrança e os jovens vão se manifestar lá dentro daquele território.
Obrigada pela fala. Obrigada, Gorete. E Liduína, pode ficar à vontade para a sua fala também. Certo. Boa noite. Eu estava ouvindo tudo que eles estavam falando, esses vídeos maravilhosos, iniciativas maravilhosas, né? Eu, por ter engravidado cedo, né? Acho que já contei essa história aqui. Eu namorei 2 anos e meio com um rapaz e eu tinha muitos pensamentos firmes, que eu era católica, fervorosa, mas eu era uma menina voltada, como eu digo para ti, naquela época dos anos 80, para 80, tinha muita dificuldade, mas eu tinha o hábito de ler muito. Eu era uma adolescente à frente do seu tempo, né, na época. Mesmo não tendo como ler, não tinha internet, não tinha nada, mas eu lia tudo. Mesmo assim, eu com muito cuidado, tinha muito cuidado, não me relacionava, mas teve um belo dia que eu engravidei. Pronto. Ao engravidar, entrei em pânico. Mas mesmo assim, casei, nós estamos juntos há 40 anos, né, fizemos agora em setembro, 40 anos de casado, em julho comemoramos 42 anos e meio de namoro, que eu prefiro comemorar o período de namoro, né, que foi o dia que nós nos encontramos, pronto. Daí eu tive 2 filhas, né, uma filha, e quando elas foram chegar nessa adolescência, quando elas começaram a iniciar a pré-adolescência, a primeira coisa que eu fiz, eu e meu marido, fomos explicar para elas como a mais velha tinha vindo ao mundo, como nós tínhamos nos comportado e a responsabilidade grande. E eu sempre ficava atenta às minhas filhas e quando ambas eu levei ao ginecologista, sempre levava elas ao ginecologista para seguirem as orientações direitinho. E quando eu percebi que já estava na hora que elas poderiam iniciar vidas ativas, chamei a mais velha, né, que a uma tem diferença de 7 anos para a outra. Expliquei tudo para elas. Olha, eu e seu pai, nós namorávamos e namorávamos de uma forma bem quente mesmo, daquela para fechar os olhos para não ver. E nós namorávamos muito. E pelo momento, um descuido mesmo, nós dois tínhamos muito cuidado. Eu engravidei de você, mas no momento eu recusei. E então, eu e seu pai, nós nos planejamos, estamos aqui lhe orientando hoje para que você não cometa, assim, fique atenta para não ter uma gravidez sem ser planejada, sem ser onde vocês têm a responsabilidade, explicando direitinho para as 2. Também disse para elas terem os cuidados, e eu sempre fui amiga das minhas filhas. Primeira coisa que eu disse para elas, o relacionamento, nunca faça nada que vocês não queiram. Nunca façam nada que vocês não queiram. Nada obrigado. Não pode fazer sexo obrigado, nem obrigar o outro a fazer sexo com você, nada. O homem diz não, a mulher também pode dizer não. E para minhas 2 filhas foi assim que eu expliquei para as 2 filhas, para minhas sobrinhas também, e para todos que passaram à minha frente também. Converso com as minhas filhas todo tipo de assunto, sempre conversei com elas, inclusive elas comentavam na escola, as amigas, todo mundo caía para trás. A sua mãe conta isso porque nós temos o hábito de sermos puritanas. Cada mulher sabe o que fez na adolescência, mas diz para a filha que não faz, que não fez. Eu dizia, minha filha, como eu era muito magra, agora tinha peito, eu não tinha não. Eu só era canela, joelho e canela. E eu era considerada, naquela época da minha adolescência, tinha um tipo de mulher que, na mídia que era a Sônia Braga. Muita bunda, muito peito, toda, né, sensual. E eu, como eu lia muito, eu aprendia os trejeitos das mulheres. Tipo assim, quando dizia assim no livro, lá vem ela toda lânguida. Aí eu no dicionário descobri o que era, para mim ficar com aquelas poses, com aquele gesto, para poder ficar sensual. Eu era magra, mas aí eu lia muito, e eu dominava todos os meninos à minha volta, a atenção deles, né? E como eu era muito católica, muito casta, não era para ninguém chegar perto de mim. Então, eu me tornei a menina mais, como é que eu digo assim, que todos queriam. E outra, eu sabia de futebol, política, naquela época que eu ouvia o rádio, né? Eu ouvia os debates que meu pai ouvia, eu ouvia também, e era de pilha, a gente colocava a pilha para esquentar dentro da areia. Pobreza era grande. Não vamos contar pobreza, não, só essas partes. E eu lia. Gente, uma coisa engraçada. No dia que meu namorado, a gente tinha namorado, terminamos, aí ele disse uma coisa para mim. Nós estávamos num velóriozinho. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Ele falou assim para mim: pensar em você já virou uma rotina. Eu disse, puta que pariu, que eu não sei o que é rotina. Espera ainda. Eu vou aqui em casa. Fui lá em casa, tinha um dicionário. Aí eu, busquei. É rotina, pá.
Rotina é aquilo que você tem todo dia, que eu vivo martelando. Aí eu, para poder dar uma palavra com ele, né, eu fui lá atrás procurar alguma resposta. Aí tinha lá recíproca, né? Eu pude dizer para ele, para poder, né, esnobar, né, que eu tinha ficado. Aí eu disse assim, pois é, a recíproca não é verdadeira. Tá entendendo? Eu era uma menina à frente do meu tempo. Aí ganhei ele, tô com ele até hoje, né? E nas brigas, eu nunca ganho dele no grito. Mas na maciota, na estratégia, eu ganho todas. Então, assim, e como eu tive esse erro, que eu demorei muitos anos para eu me perdoar por eu ter engravidado, isso aí foi questão de sofrimento. E eu explicava todas as minhas filhas, e dizia para elas, explicava bem direitinho. Quando elas viam um homem pronto, pela questão assim, eu sempre fiquei muito atenta. Muito atenta. A minha casa, meu marido gostava de futebol. Geralmente na minha casa tinha muitos homens para jogar futebol, homens de todo tipo. Do mais feio, do mais bonito, do mais fedorento, tudo lá. Aí como eu disse, olha, para elas eram meninas bonitas, graças a Deus, né? Chamava a atenção e disse, tá vendo esse rumo de homem aí? Nenhum é meu amigo, nenhum amigo do seu pai, muito menos de você. Nunca aceite carona, elogio ou presente, nem nada. Por quê? Porque, digamos que você tem um namorado, você vai gostar que ele dê presente para alguém, se defendam. Outra coisa, quando vai beber, assim, explicava tudo para elas. É tanto que ela dizia, bom dia, boa tarde, como vai? Era só isso que ela falava com eles. Porque muitas vezes nós expomos nossos adolescentes porque achamos que nossos amigos são amigos dos nossos filhos. Nós achamos que aquelas pessoas vão respeitar nossas crianças, não vão. A distância. O meu marido, ele bebia, né? Ele sempre bebeu, mas graças a Deus, ele parou de beber. Então eu dizia para elas, olha, o pai de vocês ama vocês, mas aprenda uma coisa. Quando você vê que ele está embriagado, vocês chegam para ele com o maior respeito, bença pai, beija a testinha dele e sai de perto. Porque ele vai querer abraçar vocês. E vai abraçar e vai apertar. Quando apertar, você vai querer sair. Ele vai achar que está sendo rejeitado, vai apertar mais. Daí pode gerar um ato assim de força, uma mancha e tudo. Eu tinha esses cuidados. Parece que eu era normal, não. Sempre tive muito cuidado. E por isso, eu sempre disse para elas, cuidem do corpo de vocês, porque é o maior bem, é o único bem. E é assim que eu trabalho. Eu trabalho com jovens. Aí o nome do projeto que eu tenho, Gravidez na Adolescência, Mitos e Tabu. Né? Eu dizia, então, isso foi um projeto que nasceu assim. Nós tínhamos um projeto grande, que ia todos os agentes de saúde da unidade, e as enfermeiras, tudo. A coordenadora pegou, no momento lá, disse que a gente de saúde não ia mais, porque tinha que ir para um curso. Aí nós temos, meu Deus, a gente de saúde não pode furar com a comunidade, pode furar até com papa, com a comunidade não. Aí eu e a minha colega, também tem o nome de Liduína, não, vamos nós duas, a enfermeira. Chegamos lá, ainda mais jovem, você nunca pode, você disse que vai, você tem que estar lá, nem que seja só os queixinhos, você tem que estar lá. Aí, quando chegamos lá, tudo lá. Quando nós chegamos lá, aí, mulher, nós tínhamos feito uma dramatização com 12 pessoas. Aí, eu disse, agora, como é que vamos fazer para esses dois jovens? Aí, a gente sempre fala o plano A, o B, o C, o D. Esse não existia, era o Z. Pronto, vamos lá. Aí, no memória, eu rabisquei lá uma questão de uma mãe, uma adolescente, que tinha amigas que estavam engravidando na sala de aula. Pronto, vai ser isso. Aí, eu era a mãe e a minha colega era adolescente, chegou, começava aquele diálogo, a mistura de impacto por saber que a amiga estava grávida, que ela chegava e dizia assim, mamãe, eu quero uma boneca, não, eu quero um filho. Aí eu dizia, mas é uma boneca? Não, mamãe, é uma criança mesmo, que a minha amiga tem. Aí eu, ai, meu Deus, eu tentava explicar. E aí os jovens iam interagindo, e a gente começava a falar, e eles interagindo, e eu explicando para eles como era, e como mãe, como preocupação, e a menina explicava para a menina, que era a minha colega, e nós criamos aquilo e virou uma peça, um projeto, que ficou Gravidez na Adolescência, tá bom, porque a minha filha perguntava as coisas, aí eles perguntavam também, né? Menino, tinha coisa que meus cabelos subiam, e eu lá, explicando para eles, e a enfermeira junto, que ela é uma mestra, a doutora Gorete Bezerro, maravilhosa. E, no fim, elas tinham levado tudo que era anticoncepcional, e eu explicava para eles que cada tinha fase que não deveria, cada um tipo da decisão, que não devia ficar com essa questão de querer coisas que não poderia ter responsabilidade. Sei que nós fizemos esse trabalho, foi muito bonito.
Conseguimos enganar a coordenadora, porque nós tínhamos que estar numa sala de aula que ela lá inventou lá, uma formação, e nós fomos escondidos atrás do carro, a enfermeira botou nós lá dentro, nós entramos, quando ela perguntou, onde é que vocês estavam? Nós no banheiro, quer dizer, fizemos o nosso trabalho, ganhamos emérito lá na UFC, deixamos esse projeto lindo, até agora, porque eu só parei devido à questão da pandemia. Mas, assim, o que é o ponto mais forte que eu boto quando eu vou para uma sala de aula, qualquer canto? Qual o objeto mais caro que tem na tua casa? O mais caro, mais caro, mais caro. Único objeto material que Deus nos deu. Única matéria. Menina, e começa. É mãe, é celular, é televisão, é um monte de coisa. Pronto, então vamos lá. O celular mais caro, qual é? Aí eles dizem logo, iPhone não sei dar quanto, o Apple não sei quantas letras. Eu disse, pronto, aí eu pego uma chinela, qualquer coisa que eu tinha perto de mim. Digamos que isso aqui seja o celular, um exemplo, o mais caro do mundo. O que é que o celular precisa para funcionar? Bateria, tia. Carregador, tia. Precisa mais do quê? Precisa do Wi-Fi, precisa não sei do quê, precisa não sei quanto G. Aí diz tudo que o celular tem. Aí eu pego o objeto assim, e se eu pegar esse celular, começar a pegar aqui, pegar ali, mexer, tia, não pode não, que vai quebrar, é muito caro. Pronto. Aí eu disse, e nosso corpo? No nosso corpo? Aí ele diz, a gente pode chegar lá, qualquer pessoa pode chegar, pegar, tacar a mão, enfiar tudo que quiser, dar água, jogar água, bebida. Não, tia, vai fazer mal. Então, isso eu quero que vocês entendam, que o corpo de vocês é o maior bem, mais caro, e que nada, ninguém pode mexer no nosso corpo, sem que haja o cuidado, e nem pode, porque o nosso corpo não devemos permitir que ninguém mexa, principalmente, aí eu começo a explicar tudo, né? Explico, e eles começam a matutar aquilo, e então é nessa lógica, a responsabilidade pelo corpo. E aí eu sempre faço. Aí depois, aquelas que já têm namoro, um dia eu fui fazer uma palestra na sala, no Conjunto do Ceará, fui convidada para 2 salas, aí tinha uma professora que faltou, aí eu fui para a sala. Cheguei na sala, só adolescente mesmo daqueles. Quando eu cheguei, tem que fazer o que aqui, tia? Que nós sabemos de tudo de sexo. Eu disse, oba, porque eu não sei de nada, então vocês vão me ensinar. Porque eu vim aqui para aprender, que eu não sei de nada. Aí, pois, não ensina a senhora, não. Sim, eu vim aqui. Estou entrando na sala de vocês. Eu sou convidada. Vocês dizem que não quer saber nada de mim, porque vocês sabem tudo. Então, vamos lá, vocês me ensinam, porque eu estou aqui para aprender. Aí começaram. Aí aquelas 3 que me recusaram na hora, aí eu comecei a conversar. Bom, vocês sabem tudo de sexo, e sabe de saúde? Pronto. Todo se calou. O que tem a ver sexo com saúde, tia? Aí eu disse, pronto, o que tem a ver sexo com saúde? Quando tu tá com febre, tem vontade de fazer sexo? Quando tá doente, alguma coceirinha em algum lugar, dá vontade de fazer sexo? Quando tá com dor no pé da barriga, dá vontade de fazer sexo? Aí, assim, aí começa a explicar. Aí eu entro tudo assim. Então, eu creio que quando eu vou trabalhar com eles, eu foco no corpo, e que eu já falei antes, né? Nas questões do respeito, de ocupar o espaço, de saber onde é que está, para onde vai, a sua origem, porque nossos jovens não, agora, pelo menos aqui perto da minha casa, né? Os que daqui da minha região. Então, assim, eu creio que o teu trabalho é ótimo, vou pegar teus vídeos pela essa questão de Você que é colocar os ótima, jovens você que é dentro da unidade de maravilhosa. saúde, realmente tudo que a Gorete falou é verdade. Olha, um dia desse tinha uma menina, pronto, semana passada, tinha uma menina lá, vocês veem como tá as coisas aqui. A menina, ela teve envolvimento com pessoas, né, de grupos indevidos, né? Então, essa menina já foi esposa de um deles, que ele viu a falecer, que até contei a história aqui também, que era um bandido e tudo mais. E essa menina me liga, Liduína, eu preciso... Aí ela disse, Liduína, eu tô com um caroço duro no céu, onde. Eu já deduzi que poderia ser HPV, mas também não falei nada, né? Fiquei mortinha da sigla. Aí eu disse, então pronto, você vai para consulta com o médico. Aí ela, mas Liduína, eu não posso ir no posto, por isso, você pode ir, pode. Pronto. Quando ela, na hora dela ir, o novo companheiro dela me liga. E aí, dona Liduína, ela pode ir?
Menino, quando ele deixa o telefone, uma pessoa me liga. Lidrina, tem uma mulher aqui estressada, filmando todo mundo dentro do posto. Eu disse, meu Deus, essa mulher não pode ir para lá, não. Mulher, tu não vai hoje para consulta, não, vai só amanhã. Pronto. Aí ela foi no dia seguinte para a consulta. Por que, Lidrina? Porque tá filmando, tem uma doida lá filmando todo mundo dentro do posto. Disse que queria filmar todo mundo, tá filmando. Aí, vai, meu Deus, pronto. Aí, quer dizer, nós temos que ter esse cuidado, prevenir a vida deles. Aí, no dia seguinte, ela foi, né? Aí, o enfermeiro e o médico comentaram comigo, mas aí, lógico, que eu não disse para ela nada. E ela realmente está com HPV. Um índice maravilhoso, um índice horroroso nós estamos agora de sífilis, né? Sífilis, e acho que agora deve saber também, porque nós passamos de um seminário de saúde, onde todos os nossos índices pioraram, né? Então, nossos adolescentes estão com HPV, estão com sífilis, e não há uma política pública voltada para esse público. Inclusive, faço parte do conselho, eu bato o pé, brigo mesmo. E agora essa ideia de colocar a política pública voltada para esse público. Da comunidade do conselho. Todos cidadãos de idade já bem maduros e todos viciados em eu vou no Ministério Público, vou falar com a secretária tal, vou falar não sei com quem, meu vereador não sei o quê. Eu digo, sai de perto de mim com história de vereador, de político, isso não. Vamos lutar pelo que nós temos, né? Eu tenho mais ou menos não, eu tenho uma linha da Gorete. Então, assim, gente, desculpa, porque quando eu começo a falar, falo que é uma benção, mas a minha vida é essa, né? Eu estou na minha comunidade e, como eu digo sempre, né? Não somos pouca coisa, não. Bom Jardim é resistência, né? E nós estamos na luta, viu? Desculpa aí se eu me estendi. Eu adorei tudo, todos os vídeos. E eu já, agora que me falam agora que vai ter eleição para conselho, eu não sabia. Então, eu já vou botar jovens mesmo para ir. Porque as OS vem com tudo para dominar, para tirar o direito do PSF, para realmente, eles só não mexem com os agentes de saúde porque tem uma lei federal, mas o resto é um inferno. É horrível mesmo. Obrigada pela atenção, gente. Não precisa pedir desculpas, na verdade. Eu que agradeço que você... A experiência que eu ia trazer é uma experiência... Eu acho que a gente é irmão gêmeo, tá? A gente se separou na maternidade, você ficou para um canto, eu fui para outro, porque a gente faz as coisas do mesmo jeito. Eu trago aqui só uma síntese da fala da Lil, porque ela traz 4 aprendizados sobre a questão com o adolescente, para a gente fazer uma síntese para encerrar o dia. 1, a gente precisa ter intimidade para conversar principalmente sobre os aspectos que a gente quer mais falar com eles, que é sobre sexualidade. 2, para a gente ter intimidade, a gente não vira amigo do nada. A gente precisa de continuidade. A gente precisa parar de fazer só achar que um trabalho pontual vai dar conta. Olha a importância da gente favorecer projetos que tenham uma duração, fazer questões no contraturno da escola. Eu, por exemplo, a experiência que eu ia trazer é muito próximo da Lil. Era um grupo de teatro que a gente ficou semanas e semanas a fio, para a gente poder daí, junto com jovens, entender, escutar, interagir e sair só da demanda que a diretora e os professores dizem. Os professores vão dizer que o problema é X, e quando a gente conversa com jovens, a gente vai ver que o problema é X também, mas tem 1000 outras coisas para a gente trabalhar. Então, a importância da gente ter continuidade, e aí ali eu trouxe exemplos concretos aí, que não são receitas. Cada um vai ter que achar o jeito aí de como operar. E a última questão, gente, para fechar o dia. Crianças e adolescentes não são o futuro do país. Nós somos o futuro do país. O futuro, gente, é o presente. É só isso que eu gostaria da gente comentar, que a gente adora jogar para eles uma responsabilidade que é nossa. O futuro é o aqui e o agora. Não joguem... vamos aqui, que daí eles vão mudar. A gente precisa mudar desde agora. É isso que eu teria para finalizar. Agradecer Gorete, Lildiana, Elisângela, Josenil, todo mundo que participou pelo chat, também quem ficou hoje mais de escuta, de bisoio. É sensacional estar com vocês, obrigado, e a gente vai cada vez mais transformando esse SUS, deixando ele juvenil, né?
E é isso aí. Obrigado. Eu quero sempre estar com vocês. Sempre que puder, Pedro e Elisângela, me convidem. Muito obrigada a todos que trouxeram experiências, né? Que complementaram, que trouxeram vivências. Obrigada a César Augusto, que foi maravilhoso. A cada um. E estou muito impactada, reflexiva, absorvendo tudo isso que vocês trouxeram. E só gratidão a todos vocês. E, César, o bate-papo aqui é só elogios, é só maravilhoso. Gratidão, muito obrigada. E é sobre isso. Muito obrigada a cada um que está presente aqui hoje. E teremos mais semana que vem, tá? Todos os participantes com novos temas. E continuem juntos conosco nessas aulas, continuem participando, que é muito importante, né? Nós temos visto o reflexo dessas aulas nas ações práticas de cada um deles, né? Do Brasil inteiro. Então, é muito importante esse momento de debate para todos nós, futuros profissionais da saúde, como eu, e profissionais da saúde, como vocês. Então, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e até mais. Tchau a todos e todas.